Cá Entre Nós, com Nelson Marques. Hospede-se no Estoril Hotel, no centro de tudo, com o conforto que você merece. Ótimas opções de apartamentos, para você desfrutar de dias tranquilos, seja para lazer ou para fazer negócios. A maior estrutura de eventos corporativos da região, academia, pet friendly, estacionamento privativo e coberto e um delicioso café da manhã. Em Marília, reserve o melhor para você. Estoril Hotel. Olá pessoal, estamos iniciando mais um Cá Entre Nós. E o tema da nossa entrevista de hoje é a Amazônia que inspira. Aromas, saberes e vivências que se transformam. Hoje recebemos em nosso programa a Aline Alves, fundadora e diretora operacional da Aura Amazônia, uma startup de turismo regenerativo que atua na Reserva de Desenvolvimento Sustentável do Uatumã, integrando conservação etnobotânica e experiências imersivas com espécies aromáticas da Amazônia. A Aline é farmacêutica, aromaterapeuta, certificada pelo Certaroma, astróloga há mais de 16 anos e uma pesquisadora ativa da bioeconomia amazônica, trabalhando na intersecção entre ciência, tradições ancestrais e impacto socioambiental. Idealizadora do tour amazônico, do tour aromático da Amazônia. Experiência premiada pela Pratsoa, se eu não falei errado, em 2024. Ela se dedica a criar vivências sensoriais que conectam pessoas, territórios e saberes ribeirinhos. Seu trabalho une manejo sustentável, cultura local, aromas da floresta e uma visão profundamente humanizada da Amazônia. Hoje vamos descobrir como essa jornada transforma quem passa por ela e também quem vive nela. Seja muito bem-vinda ao Cá Entre Nós, Aline. Tudo bem? Olá, tudo bem? Muito obrigada por esse espaço, Nelson. Nós é que agradecemos, sabemos que você é uma pessoa hiper, mega, plus, ocupada e conseguiu aí reservar um tempinho para falar um pouco desse tema que é tão apaixonante. Nós esperamos que você nos agracie aí com seus conhecimentos e nos coloque nesse seu mundo interativo que é muito bacana. É disso que nós esperamos hoje. Que bacana. Para mim é uma honra sempre falar do tour aromático da Amazônia, da Aura Amazônia, então muito obrigada mais uma vez por esse espaço. Imagina. Vamos lá, Aline, vamos começar o nosso bate-papo, porque nós estamos curiosos para saber tudo aí sobre o que você faz com detalhes. Aline, a sua trajetória reúne ciência, sensorialidade e ancestralidade. Como nasceu a Aura Amazônica e qual foi o estalo que te levou a apostar no turismo regenerativo como ferramenta de transformação? Bom, eu acho que o estalo principal foi um pouco de vergonha, em primeiro lugar, por não conhecer a Amazônia como brasileira, né? Isso exatamente não foi o estalo, mas sim eu, como aromaterapeuta que produzia alguns cosméticos, estava interessado em fazer cosmética com matéria-prima amazônica. Quando comecei a divulgar essa informação,
eu percebi que tinha um marketing gratuito. Todo mundo queria comprar o que tinha a Amazônia envolvida, né? E aí foi nesse momento que eu senti uma vergonha, como eu, né, quero fazer algo com a Amazônia e não tinha ido até lá. Isso foi só um início, assim, desse grande processo. Eu sou uma gaúcha, moro no Rio Grande do Sul, eu fico entre o Rio Grande do Sul e Manaus, né? Atravessa o país, porque as coisas não eram tão fáceis também no momento falar por telefone, e fui aprendendo, né, que precisava me deslocar mesmo para poder ter algumas informações. E nessa procura de matéria-prima com rastreabilidade, eu fui me letrando, conhecendo pessoas muito engajadas, pessoas que realmente trabalham com a sustentabilidade verdadeira, fui me apropriando disso, né, aprendendo, me letrando, como eu falei, até que eu fui parar, né, na Reserva de Desenvolvimento Sustentável de Otumã, e numa viagem, né, para conhecer a mini usina, ver os óleos essenciais, aquilo me transformou de uma forma tão grande, tão gigante, assim, aquele contato com os guardiões da floresta, a cultura local, ver plantas que eu jamais imaginaria que viria, eu que só, né, enquanto aromaterapeuta, via só no final, né, achava que a planta era um frasquinho, que já estava ali beneficiada. Então, entrei em catarse mesmo e percebi que a regeneração aconteceu comigo naquele momento. E aí, muito inspirada nos tours aromáticos que existem fora do Brasil, como, por exemplo, para ver a lavanda na França, né, na Provence, para ver rosa na Bulgária, não tinha um tour aromático para ver essa biodiversidade toda na Amazônia. E aí foi então, né, que achei que tinha aí um roteiro muito pronto na minha cabeça e que poderia trazer consciência ambiental e regeneração, tanto para quem estava lá, para o turismo ser uma ferramenta de monetização, quanto para quem ia. Interessante. Você realmente faz o que a gente costuma dizer, que você vai dos pampas aos seringais, literalmente. Exatamente. Muito bacana esse seu insight e essa sua sacada, né? Porque, como você mesmo disse, você tem um marketing aí gratuito, que precisaria ser explorado de uma maneira consciente e sustentável, como você mesmo coloca. A Aura Amazônia atua aí, como você disse, na RDS, né? Do Atumã, integrando a conservação etnobotânica e práticas sustentáveis. Como que esse território se tornou o cenário ideal para o tour aromático? Exatamente. A RDS do Otumã é uma unidade de conservação que possui 22 comunidades ribeirinhas. O tour aromático ele acontece ali em torno de 5 e está se expandindo para 6 comunidades agora em 2026, que é mais próximo, né? Senão acaba, pela logística, que é o gargalo do Amazonas, sendo inviável para o turismo, né? A gente acaba consumindo muita gasolina no transporte, enfim, e encarece muito. Então, a gente acaba usando, mas tem feito um rodízio, a intenção é a gente conseguir beneficiar, então, que as outras comunidades venham com alguma ação empreendedora aonde a gente estiver, né, para que a gente possa aí espalhar um pouco esses ganhos. Mas, voltando à tua pergunta, ela é uma unidade de conservação, pertence a 3 cidades, Itapiranga, São Sebastião do Otumã e Presidente Figueiredo, e quando eu já tinha feito algumas pesquisas, algumas cidades, como, por exemplo, Silves, que foi uma das cidades que eu fui, ao encontrar, saber da RDS do Otumã, foi através do IDESAN, foi através da Luíse, que trabalhava no IDESAN na época, com manejo sustentável, e ela disse, posso te levar, se tu queres conhecer, né, como se extrai uma copaíba e depois ver esse beneficiamento na mini usina, eu posso te levar até a RDS do Otumã, que lá tu vai perceber que dá para a gente fazer todo esse roteiro. Ela é uma unidade de conservação já, acho que há mais de 20 anos, eu posso estar enganada aqui, mas o IDESAN está lá ativamente há 20 anos, e nos últimos 10 anos teve um salto de muito beneficiamento. E aí ele entrou com o manejo sustentável, boas práticas de manejo, trazendo condições aí de justas para o extrativismo, né? Valor agregado para que eles pudessem vender e eles fossem os maiores protagonistas. E aí foi gerado as SAFs, que são sistemas agroflorestais,
Então, a reserva, para mim, ela estava pronta no sentido de roteiro aromático. Tinha uma agrofloresta com risco de uma planta, que é o pau-rosa, que está com risco de extinção ainda, foi muito, né, explorada nos anos 70 pela perfumaria, então a gente estava com risco de extinção, então lá tem uma planta que eu, enquanto aromaterapeuta, jamais achei que conheceria, então tive essa oportunidade, e ver que são uma família que está lá, né, recuperando uma planta. Vi uma fábrica dentro da floresta, que é a mini usina, vi o manejo, vi do início ao fim, né? Ao fim não, porque o fim é a gente que consome, né? Mas toda aquela cadeia até o beneficiamento. E aí muito, né, olhando para isso, achei, por que não pensar em serviços ecossistêmicos, né? Eles já ganham pelo extrativismo, por que não, já que eles são o que mais estão conservando a floresta, poderiam ganhar também por nos ensinar a também conservar ou pelos serviços que eles já faziam. Então, foi por esse motivo. É muito interessante. Você conseguiu localizar tudo no mesmo local, praticamente, né? E realmente fazer disso aí o próprio sustento deles, a mais, né, daquilo que eles já fazem por nós, né? O que eles, e pela floresta, está fazendo para todos nós. Exatamente. Você é aromaterapeuta certificada, farmacêutica e astróloga. Como esses três universos tão distintos se encontram na criação das experiências da Aura Amazônica? É interessante, né? Hoje, quando as pessoas falam para mim, Aline, por que tu teve que me conheceram só através da Aura Amazônia? Como que foi essa ideia de tu criar um tour aromático da Amazônia, se tu nem é da bióloga, se tu nem é aromaterapeuta? E aí eu falo, olha, eu vou te contar um segredo, agência de turismo é que eu nunca fui, né? O resto, sim. Então, venho aprendendo aí nesses últimos 5 anos a ser uma operadora de viagem, né? Porque eu comecei do zero a desenvolver um produto. É mais do que agência, né? É uma operadora mesmo que desenvolve toda essa cadeia. Eu sou astróloga há mais de 16 anos mesmo, e eu acho que estudo desde os meus 14 anos, isso me deu uma profunda compaixão, até mais do que empatia, com a subjetividade, entender os ciclos, os ritmos das coisas, né? Eu costumo dizer que tudo que acontece no céu acontece na Terra. E então eu já tinha essa conexão com a natureza e também entender que todos fazemos parte de um ecossistema, né? De um único ecossistema. Aromaterapia é o meu background maior, né? Com ele eu estudo há 11 anos e me aprofundei. Esse certificado pelo Certi Aroma é por ter muitas horas de cursos, como é um curso livre, né? Então a gente fica correndo atrás para ser validado enquanto profissional, já que não é tão reconhecido como a gente gostaria. Mas ele é o que me deu o maior background, que foi atrás, né, para desenvolver esse tour. Mas chegando, né, nas universidades de Manaus, para poder abrir o espaço para mim, enquanto, né, ou até mesmo numa Embrapa, enfim, só sendo aromaterapeuta era muito, muito pouco, né? Não se abriam as portas. E aí foi quando eu decidi fazer farmácia, que inclusive eu finalizei esse ano, justamente, né, para unir a ciência. Eu já gostava muito da parte de aromaterapia, da posologia, da parte química, né, de algumas dores específicas, então achei que ao invés de ficar brigando, né, porque a gente, enquanto aromaterapeuta, fala que a aromaterapia não pode ser academicista, né, dos químicos, dos biólogos, é de qualquer pessoa que gostaria de aprender mais sobre as plantas. Mas aí, nesse caso, eu resolvi aliar. E, surpreendentemente, Nelson, eu me dei conta que as portas se abriram gigante, assim, né, no primeiro semestre que eu estava. E aí eu vi a importância também, né, da ciência aplicada, junto com a pesquisa, junto com a subjetividade, né? Então é aí que eu junto tudo na Aura Amazônia. Ela tem um pouco de tudo, pensando, né, nesse atravessamento do ser humano mesmo. Conhecimento é básico para tudo, né, Aline? Sempre, cada vez mais, o conhecimento nos coloca em situações privilegiadas, como a sua aqui, fazendo esse trabalho tão bonito que você faz, que eu tive a oportunidade de conhecê-lo aí, em Manaus, no congresso que nós fomos, e achei brilhante a sua palestra e também o trabalho que você faz junto com os ribeirinhos, achei super bacana, nós vamos falar daqui a pouco sobre eles. Aline, o tour aromático da Amazônia acaba de receber um prêmio da
Brastoa, é isso? É assim que fala, não é? Isso mesmo, isso mesmo. O que esse reconhecimento representa para você, para a equipe e para as comunidades ribeirinhas envolvidas? Uhum. Agora, essa semana, saiu novamente a premiação de 2025, né? Nós ganhamos em 2024 e fomos entre os 10 finalistas do Brasil e a única empresa do Amazonas na categoria serviço e produto na sustentabilidade. Nossa, Nelson, foi uma alegria, assim, uma emoção. Esse prêmio não é só meu, né? Porque eu sou uma ponte, mas quem são os protagonistas são os comunitários, são os ribeirinhos. Esse prêmio é nosso. E ganhar uma premiação da Brastoa, que é um reconhecimento nacional de turismo sustentável, valida todo esse trabalho de formiguinha que já vem sendo feito, né? Em 2021 foi o primeiro turno, mas ele é feito, desenvolvido muito antes. Então, eu realmente, foi uma emoção muito grande, significa muito para a Amazônia, a gente gosta de se exibir com esse prêmio, né, justamente para poder lembrar, até para nós mesmos, às vezes o trabalho ele vai nos atropelando, né, a gente acaba até se acostumando com algumas coisas, então receber isso é um espelhamento grande e faz com que a gente melhore cada vez mais, pense em novas soluções, e os comunitários também ganham esse palco, que é o que eu acho que é o que é mais importante. Sem dúvida. Desculpa. E é uma exibição super, super gratificante, né? E com muita validade, né? Sem dúvida. Bacana mesmo. Nada se faz sozinho. A equipe é fundamental em tudo, né, Aline? Exatamente. Aline, uma das marcas do tour é a vivência sensorial com espécies aromáticas da floresta, é claro. Qual das plantas amazônicas mais surpreende os visitantes e por quê? São várias, assim, né? Mas eu acho que se é para escolher uma, é o breu. O breu realmente, que é muito específico da Amazônia, né? Assim como a copaíba, enfim, pau-rosa, mas o breu, ele tem sido reconhecido agora nesses últimos anos. A gente tem poucas pesquisas ainda como deveria ter, mas eu acho que ele toca as pessoas, primeiro porque tem um cheiro da floresta, ele é resinoso, e ele já é usado pelos povos originários há muito tempo, desde uma defumação espiritual, né? Mas também os próprios ribeirinhos falam para pulmão, para dor de cabeça, né? Para abrir a mente. Mas o que surpreende é que o breu ele era usado para calafetar barco, porque é uma resina tão colante, né? Que as pessoas, por não ter conhecimento, né? Então, os próprios comunitários da RDS do Atumã não tinha valor agregado, sabia que tinha um cheiro bom, ele era usado farmacologicamente de uma forma empírica, né, pelos comunitários, mas não tinha um valor agregado para venda porque não tinha conhecimento. Então, acho que isso é bem chocante para as pessoas, porque as pessoas que vão já conhecem o breu, já sabem do breu, né, já sabem um pouco dessa informação, então quando chegam lá e ficam sabendo que eles usavam para vender, para calafetar barco, é muito chocante, né? Então, acho que o breu, ele sempre surpreende, as pessoas choram quando inalam, tem pessoas que têm algum tipo de conexão espiritual muito grande, tem pessoas que abrem a mente, a gente tem na RDS do Atumã um breu aí que pode ser que tenha mais de 200 anos, com resina exudada dos pés à cabeça, e eles não retiraram esse breu, então fica quase uma entidade para a gente poder meditar em volta. Então tem uma conexão muito forte, e as resinas, né, elas trazem essa informação, assim como o Líbano, né, Elemi, que está em outras partes do mundo, elas são exudadas de dentro da planta. E aí, por ser picada por um bicho, né, por um bichinho, nesse caso é uma larva, por ser furada por uma larva, ela machucada exuda, né, esse sangue coagulado para proteger a casca. E aí, ao entrar em contato com o oxigênio, ela cristaliza e aí que está o breu. Então, ela já mostra, assim, olhando para a planta que existe luz no fim do túnel, né? A gente tem que sair de dentro de onde a gente está para um outro lugar para poder transmutar algumas informações, inclusive ferido, que é o caso dela, né? Então, o breu, com certeza, passa muitos ensinamentos. Aline, desculpa a minha ignorância, mas o breu, ele é extraído de que forma? Tipo uma seringueira? Tipo uma seringueira, né? Mas realmente precisa desse processo da larva que fura, e aí ela vai soltando essa resina que vai cristalizando, eles retiram, eles extraem, então é uma coleta, né? Uma extração, não precisa cortar, furar a árvore, então é uma coleta,
e aí eles levam para a mini usina para fazer o processo de hidrodestilação aí, ou por arraste a vapor, lá é por hidrodestilação, né, que é pressão de vapor aí para poder separar e trazer o óleo essencial. Hospede-se no Estoril Hotel, no centro de tudo, com o conforto que você merece. Ótimas opções de apartamentos, para você desfrutar de dias tranquilos, seja para lazer ou para fazer negócios. A maior estrutura de eventos corporativos da região, academia, pet friendly, estacionamento privativo e coberto e um delicioso café da manhã. Em Marília, reserve o melhor para você. Estoril Hotel. Em se falando na mini usina, os viajantes acompanham a destilação do breu e entendem o manejo sustentável dos óleos essenciais. Como que é ver a reação das pessoas ao descobrirem a ciência por trás desse processo todo, Aline? É muito bacana. Lá está o gestor da mini usina, que é o Vanderlei, que tu pode conhecer, né? Ele estava comigo na palestra no SBOI. Ele já está muito popstar, eu falo para ele, a gente não é a primeira palestra que a gente faz, eu fico muito feliz, assim, tenho muito amor pelo Vanderlei, por todos os comunitários, mas eu gosto da história dele porque ele não teve uma educação formal e ele praticamente está um técnico em química, pelo desenvolvimento dele ali da prática, né? E por ter aproveitado as oportunidades que a própria ONG levou capacitações e ele foi se aperfeiçoando. Então, acho que, primeiro, como eu falei, as pessoas sempre se emocionam pelas pessoas. As pessoas também ficam muito emocionadas em conhecer o Vanderlei, a trajetória dele, saber que ele vem de uma família de extrativistas e está ali, né, como gestor dessa mini usina, entendendo de dosagem, entendendo de aproveitamento daquele óleo, que a resina estava mais seca, ela estava mais oleosa, e aí pôde trazer mais aproveitamento. Mas é muito interessante porque ali é o processo do beneficiamento. Então, a gente viu o breu na floresta e lá a gente percebe a transformação dele, né? E para o produto final. Então, é muito interessante ver o tanto de maquinário envolvido, o tanto de tecnologia envolvida, a tecnologia dentro da floresta. E aí também traz sentido para trazer para o mundo, né? Senão fica também tudo muito lá. E aí isso é muito bacana. É sempre muito bacana, assim, Nelson. Eu fiquei apaixonado também pela fala do Vanderlei, ver o entusiasmo dele, como se diz, a ansiedade que ele tem sobre o saber, né? Ele quer saber cada vez mais, e a fala dele é apaixonante, realmente, né? É uma fala que para ele é muito simples, e para nós, ele não sabe, acho que ele não tem noção do conhecimento que ele tem, pode passar para a gente, né? Ele aprende a técnica agora, mas o conhecimento, como diz aí, dos ribeirinhos que ele adquiriu ao longo do tempo, esse conhecimento é nato. É o saber, né? É o saber. É apaixonante, realmente. Aline, você pesquisa a bioeconomia amazônica e trabalha diretamente com comunidades ribeirinhas, que nós estamos batendo nessa tecla. Que aprendizados essa convivência trouxe para a sua vida e para a construção desse projeto? Acho que principalmente, né, que não a invisibilidade que acontece com eles, né, e quanto eles são subjugados,
Então, trazer eles como protagonista, porque eles têm uma importância grande de conservação da floresta, mantê-la em pé. Acho que o meu maior aprendizado ele é educacional e isso expande a minha consciência sempre, porque até na literatura a gente não tem muito sobre os ribeirinhos, a gente tem mais sobre os indígenas. Eu costumo falar que os indígenas são as entidades da floresta e os ribeirinhos são os entre da floresta, porque eles são os escudos, né? Através deles que não é invadido poceiros, grileiros, né? Eles estão ali porque moram naquele local e tem um manejo, né, do homem o tempo todo. Eles tratam a floresta enquanto sujeito, né? Eu só acho que isso também é uma coisa, um aprendizado que eu levo para minha vida, assim, né? Existe um projeto lá da soltura dos quelônios, que inclusive agora em fevereiro, né, que é a coleta dos ovos e tem a soltura dos quelônios, que eles foram muito prejudicados pela hidrelétrica Balbina, há muito tempo atrás, acho que agora já vai fazer mais de 20 anos, e aí eles ficaram 6 anos sem ter, né, aí poder usar o rio, sem poder tomar aquela água, sem poder comer peixe, e tinha só 2 tartarugas chocadeiras naquela região. E aí isso afetou todo o ecossistema, desde o peixe que tem naquela região, desde o pássaro, eles mesmos foram afetados, porque eles tratam a floresta enquanto sujeito. Então, acho que o meu maior aprendizado é isso, assim, né? Eles entenderem que fazem parte da natureza. A gente, quanto mais urbano, acha que está segregado, né? Então, a gente divide homem e natureza, é tudo a mesma coisa. Então, esse é o primeiro aprendizado. E o segundo é o coletivo, porque daí, através do coletivo, eles realmente fazem a diferença. Hoje, já 26 anos depois, tem mais de 300 tartarugas chocadeiras com o projeto dos quelônios, que os ribeirinhos que dão continuidade, fazem isso todo ano com a coleta dos ovos, consciência ambiental, né, e educação. Então, isso é muito, muito inspirador, assim, o que eles fazem com pouco e o que eles mudam naquele sistema, né, que é como, por exemplo, a recuperação dos quelônios, ou até mesmo a SAF, a Agrofloresta de Pau Rosa, que agora está lá com 18 anos, sendo recuperada. Então, a gente entende que a sustentabilidade dá tempo. Dá tempo, né? Aline, você comentou logo no começo do nosso bate-papo aí que o grande gargalo aí da Amazônia é a logística, né? Explica um pouquinho sobre o tour. Como que realmente você idealizou e como você driblou essa questão da logística? Eu sei que as coisas são bem longas, bem distantes uma da outra, né? Isso, a gente tem algumas visitações de algumas tribos indígenas ou comunidades que são próximo a Manaus, mas aí talvez já tenha um afetamento com a parte urbana, né? Então, eu queria poder ir num local onde a gente pudesse ver realmente como que era viver dentro da floresta. E aí, a RDS do Otumã é o mais próximo que um turismo pode chegar, né? Assim, claro que tem muito mais outras comunidades, mas lá, a RDS do Otumã é em torno aí de 5, 6 horas, com 2 paradinhas de ônibus, mais 2 horas de barco, né? Até chegar naquela região. E como a gente vai em comunidades ribeirinhas que são vizinhas, mas, né, como a gente acabou de falar, é um gargalo logística, então tudo a gente faz com barco, né? O nosso carro é o barco, a gente se desloca lá dentro para poder fazer as visitações todas de barco. Então, o que eu tentei desde o início, né, é fazer com que essa imersão, todo esse trajeto, fosse um portal de desligamento, né, que a gente vá se desligando. Tu já deve ter ido para o interior, né, Nelson? É só floresta, 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 e a estrada no meio, né, e sem internet já. Então, eu já tento fazer com que as pessoas entendam que aquilo é um portal para conexão maior ali, que também, se fosse tão diretamente um pulo daqui para a floresta, seria mais difícil também poder se acostumar. Então, vai acostumando. A gente fica um primeiro dia em Manaus também, para acostumando com o calor, com pessoas de vários estados, né? E aí eu fui criando e entendendo, né, que a gente precisava ter mais pausas, a gente precisava entender que o turismo ele era mais contemplativo, porque senão não daríamos conta. Então, não é um ecoturismo, não é um turismo de aventura, não é nada disso, né? É um turismo de contemplação, regenerativo, mas também com
uma transformação muito grande, gigante, assim, e de ver paisagens talvez que a gente jamais veria, né? Então é tudo isso que eu tento juntar. É um desafio, mas a gente tem conseguido. Eu vou te fazer uma pergunta aqui que eu acho que contempla um pouco de tudo isso que você está dizendo, né? Que seria, além da imersão botânica, o tour reúne gastronomia, lendas, feiras, histórias e convivência diária com as famílias da região. Qual é a importância dessa imersão cultural dentro dessa experiência, né? É mais ou menos o que você meio que comentou aí, né? Acho que a importância cultural é entender que o Brasil é continental, né? E algumas pessoas falam, nossa, existe um abismo aqui educacional. Não é um abismo Não é. educacional, é uma outra forma de existir. O aprendizado nas escolas é através da agricultura, da pesca, porque é a realidade que eles vivem. Então a gente abre um pouco a nossa mente, e eu sempre falo para os turistas, né? Abram o coração de vocês porque eles têm abundância, não pelo que eles têm na falta, porque não é um turismo de assistencialismo. Eu Sim. trato com empreendedores da floresta, né? Eles são meus parceiros de negócio que estão envolvidos no tour. E eles querem, né, desenvolver também para que as pessoas tragam uma boa memória, não que passou trabalho, não que teve aí uma questão de sanitária ruim. Então é tudo muito organizado pensando nisso para trazer uma boa experiência, né? Todos estão engajados a fazer isso. Nós temos, ao fazer esse tour, acho que as referências que nós temos começam a se adequar, né? E de repente você tem uma referência, tudo que você fala, assim, depende da referência, tá legal. Nunca fui para a floresta, não conheço, como você disse. Sou brasileiro, não conheço a Amazônia. Tá, e qual é a referência que você tem? É o parque. Aí você vai lá, você quer toda essa infraestrutura que tem um parque num lugar urbano lá na floresta. Então, é uma questão da referência que nós temos que abrir realmente essa mente para que as referências locais também sejam, como você disse, não é nada de assistencialismo, é o que uma pessoa vive e o que ela pode tirar de melhor e o que a floresta também nos proporciona. Isso é muito interessante. Acho que essa imersão, eu falei para você que eu não vou fazer esse tour contigo, se Deus quiser. Amém, tomara. Aline, a vivência do seu estrelado aí na canoa é descrita como uma das partes mais transformadoras da viagem, né? O céu estrelado deve ser uma coisa assim muito, muito, muito interessante. O que acontece com as pessoas quando elas se veem, melhor dizendo, diante desse silêncio e dessa imensidão, né? Que, nossa, deve ser uma loucura. É o silêncio mesmo, né? É tanta abundância sensorial, visual, olfativa, e os nossos neurônios estão tão reconectados aí, ou reconectados com aquilo que a gente nem lembrava. Eu nunca imaginava que ia reconectar, que gera um silêncio, a mente dá uma silenciada. A noite na floresta, ela é muito bonita, assim, para contemplar o céu. O céu, ele é abaulado, né? Então, a gente consegue, inclusive, quando eu tenho duas vivências, uma que é à noite, para ver a lua, né, que ela acaba atrapalhando, nem gosto de falar muito isso, mas ela atrapalha um pouco as estrelas, mas também é muito lindo ver uma lua cheia na canoa maravilhosa. E também o céu super estrelado, então é de ficar ali contemplando aquela beleza, e é muito escuro, né? Então elas ficam mais brilhantes, então é muito, muito bacana. E a outra vivência, Nelson, é quando a gente sai às 4:30 da manhã para ver o nascer do sol. E aí a gente pega a lua e a gente consegue pegar o nascer do sol ao mesmo tempo, né? E é muito incrível pela imensidão desse céu que é, né? A gente vê nos dois horizontes assim. Então realmente as pessoas ficam muito emocionadas pela natureza, pela existência da natureza, né? Simples assim. Vou ver. Vou ter a oportunidade de ver, se Deus quiser. Aline, cá entre nós. Depois de tantos anos conectando pessoas à floresta, qual foi o momento mais especial, simbólico ou emocional que resumiu para você o propósito da Aura Amazônia?
Ai, são muitos também, Nelson, mas eu acredito que o que sempre me deixa muito emocionada é quando os comunitários falam palavras como que bom que vocês estão nos enxergando, obrigada, né, por trazer, por essa troca de conhecimento, esse intercâmbio de saberes, porque o tour aromático também leva professores, né, tem levado professores especialistas da área em cada tour, toda vez que eu volto, eles se apropriaram daquela fala, né, então eles entendiam muito de extrativismo, né, do que se usava farmacologicamente, mas também não sabia a parte da psicoaroma, o que o óleo do breu, a própria copaíba, emocionalmente também trabalha, então agora eles estão mais apropriados. Então, toda vez que eu vejo eles apropriado do negócio, né, apropriado e, ao mesmo tempo, emocionados com o carinho, por serem reconhecidos, por a gente estar pagando por um serviço que eles faziam sem receber, né? Então, eles já faziam e agora eles estão recebendo por isso. Acho que eu entendo que estou no caminho, assim, né? Espero sempre me emocionar. Eu vou, por enquanto, todas as vezes, como eu te disse, é uma startup, né? E teve um grande avanço esse ano. Antes tinha 2 por ano, 1 por ano. Esse ano a gente fecha com 8, que foi em novembro a última. E aí podemos ter tração. A gente teve um desenvolvimento grande. Ainda preciso ir algumas ano que vem, mas já posso levar outras pessoas para ir nesse caminho também, né? De crescimento da empresa, né? Mas ao mesmo tempo eu sempre fico emocionada. As pessoas falam para mim, é cansativo ficar atravessando o país, sempre ir nos tours aromáticos, logicamente que é, né, por conta desse trânsito todo, mas ao mesmo tempo é isso que me segura também, porque eu tenho muita recompensa dopamínica, muita natureza recebida e muito afeto mesmo da troca. E aí eu só posso agradecer mesmo. Que bacana. Muito bonito ouvir esse seu depoimento. Aline, obrigado, viu, pela sua presença e pela sua entrega aqui com a gente. O seu olhar regenerativo e humano para a Amazônia nos enche de esperança e admiração. Muito obrigado pela sua participação aqui no Cá Entre Nós. Nossa, obrigada pelo carinho. Que é isso. Eu vou colocar aqui, Aline, os seus contatos para as pessoas que quiserem falar contigo já. Não vão poder reclamar que não sabe como é que fazer. Tá aí, ó. Né? Também eu vou colocar na bio do nosso canal. Quem não tiver a oportunidade de pegar agora, depois pode entrar lá na sua entrevista, no canal e ver direitinho. E eu vou pedir uma gentileza para você, que você deixe uma mensagem aí para todos os nossos seguidores que estão nos assistindo agora, para falar um pouco aí desse trabalho maravilhoso que você exerce. Bom, acho que a minha mensagem é: preservem a natureza, ou façam parte, né, de um consumo consciente, entendam a procedência de onde vem o que vocês consomem, e entendam que sem os comunitários, sem a Floresta de Pé, né, sem o protagonismo dos ribeirinhos e dos povos originários, não existiria sustentabilidade verdadeira. Então, a minha mensagem é para a gente abrir mais a nossa consciência para isso e abrir nossos corações para vivências aqui no Brasil, especialmente na Amazônia, dá mais importância do que lá fora. Eu acho que essa é a minha mensagem aqui, Nelson. Nosso país é lindo e precisa ser conhecido dos pampas aos seringais, como você faz. É isso mesmo. Obrigada. Bom, pessoal, muito obrigado aí, Aline, mais uma vez, pela sua presença aqui no Cá Entre Nós. Foi muito gostoso te ouvir, muito bacana descobrir tudo isso que você faz. E esperamos ter você aqui no nosso programa em outras oportunidades para falar mais da sua startup, desse trabalho maravilhoso que você exerce. Eu gostaria de agradecer também as pessoas que nos seguem nas redes sociais e que também sempre estão nos enviando os seus e-mails, sugerindo as pautas a serem tratadas aqui no nosso programa. Lembrando que se você ainda não se inscreveu no nosso canal, por favor, inscreva-se, ative o sininho para receber as nossas notificações. Aproveita que você está por aí, deixa aquele like para o nosso programa, para a entrevista da Aline, que foi maravilhosa.
e também divulgue os nossos vídeos nas suas redes sociais e também nos seus grupos de WhatsApp. A todos que ficaram conosco até agora, nosso muito obrigado pelo carinho da audiência e até a semana que vem com uma nova entrevista. Solta a vinheta. Cá entre nós com Nelson Marques.